Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa 1818. Hoje, mais um episódio, mais um convidado e, claro, a sua presença fundamental para que a gente comece mais esse programa. Lembrando que o 1818 tem uma proposta que é trazer até você experiências, histórias, enfim, sobre espiritualidade, milagres, experiências de fé, como também experiências paranormais. E diante desse cenário, nós temos hoje uma pessoa muito interessante que vai falar um pouco sobre a sua história e sobre a sua vida. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador, a RPA Produções. A RPA Produções, ela trabalha com eventos e ela traz soluções e resolve todos os problemas que você tiver durante esse processo de criar um evento, que a gente sabe que não é fácil. Então, só para entrar em contato, o Instagram deles é @RPA Produções ou pelo site que é www.rpaproduções.com.br. Muito bem. Vinícius Hernandes, é isso? Isso mesmo, Vinícius Muito Hernandes. bem. Seja muito bem-vindo no 1818. Sinta-se em casa. Seja muito acolhido nesse programa para que a gente possa falar um pouco sobre as suas experiências, a sua história. E para começar o programa, né, nós entendemos que é fundamental para todos nós e aqueles que aqui estão nos acompanhando, quem é o Vinícius? Bom, primeiramente eu fico muito agradecido pelo convite. Para mim é uma honra, até porque eu sou o seu seguidor tem um tempo já. Gosto muito das reflexões que o Marcelo sempre compartilha lá nas redes dele. E também não tem como não se sentir em casa com essa cadeira aqui. Eu, como um bom gamer, É. tô apaixonado aqui por essa cadeira. O Vinícius é o segundo filho de um casal que começou aí bem jovem. Eu sou daqui da cidade de Guarulhos mesmo. É, eu sou formado em biomedicina, né? Mas acabei me apaixonando pelo mercado dentro da internet, né? Então, atualmente eu trabalho com a internet. Entendi. E você se sentiu à vontade porque você é gamer. Eu sou gamer. E É. essa cadeira aqui é um sonho de consumo. Entendi. E Vinícius, vamos entender um pouco, né? Você é muito jovem, né? O programa ele vai ser muito eclético em relação a isso. Pessoas de todas as idades, pessoas de credos diferentes e orientações políticas, sociais, enfim. A gente vai buscar muito esse ecumenismo, esse universalismo, e é claro, o princípio de todos poderem se manifestar com liberdade e sempre com muito respeito. Você é muito jovem, e como que começa a sua relação com a questão da espiritualidade? A minha relação, ela começa antes que eu conseguisse entender, na verdade, né? Essa relação e o que acontecia. Como eu disse, né? Os meus pais, eles foram pais jovens. Eu sou o segundo filho, mas com a minha idade, o meu pai já tinha 3 filhos há alguns anos, né? Então, quando eu tinha ali por volta de 3 anos, eu tive a minha irmã. Meus pais tiveram a minha irmã. E a minha irmã, ela nasceu com um problema, né, que demorou para ser encontrado. Esse problema, ela teve um tumor no intestino e, e na época a minha mãe tinha 21 anos, era a terceira filha dela, e a médica... ocorreu ali uma negligência médica, né? A médica meio que não levou tanto a sério, ela achou que, pelo fato da minha mãe ser jovem, ela tava, na verdade, reclamando que a bebê só chorava, né? E ela explicava pra minha mãe que bebê é assim mesmo, bebê chora. E depois de muita insistência, né, foi feita uma pesquisa maior do porquê que a minha irmã chorava tanto, e aí foi descoberto o tumor. Aí ela precisou fazer uma cirurgia, recém-nascida, né, ela tem um enxerto até hoje, mas ela vive uma vida normal. Mas ali naquela situação, a minha família já era católica, né, eu fui batizado na igreja católica, mas como a maioria dos brasileiros, o católico não praticante, né. Mas aquela situação levou, acendeu uma faísca de fé ali dentro da minha casa e eu lembro que os meus pais, eles acendiam velas para Santo Expedito, né? Eu era muito pequeno na época, mas eles falavam, não, é porque a causa da sua irmã é impossível e é esse aqui que vai resolver. E assim que se iniciou. E aí você começa a ter as suas primeiras experiências.
Então, o batismo da igreja católica, você acha que já foi uma marca importante que vai começar a despertar em você esse olhar para as questões da fé. É isso. Exatamente. Aí depois dessa situação, né, eu acabei seguindo, na verdade, os passos dos meus pais. Eles continuaram sendo católicos por um tempo e eu continuei seguindo, né? Eu fiz a catequese, fui batizado, fiz a catequese e, e ali pouco tempo antes de eu começar a fazer a crisma, eh, acabou ocorrendo um rompimento com essa linguagem específica, e aí os meus pais seguiram pro protestantismo e eu fui junto. Tá, E iniciei ali na igreja evangélica. tá. E aí você fica quanto tempo? Porque crisma é 10, 12 anos, 11 anos. É, Então você ficou exatamente. dentro da igreja católica mais ou menos uns 10 anos, né, do seu nascimento até a crisma, e depois você vai para a igreja protestante, evangélica, e aí você fica quanto tempo nessa orientação? Acho que, assim, é porque como eu tenho 26 anos, né? E eu acredito, a maior parte da minha vida eu segui o que o script diz ali da fé cristã, né, tradicional, mesmo que tenha acontecido Ruptura, essa né? ruptura da Igreja Católica para a evangélica. Ainda assim, depois das experiências que eu tive a oportunidade de viver depois, hoje eu as vejo como muito parecidas, na verdade, né? Então, a minha adolescência inteira, até a fase ali de jovem adulto, mas acho que eu sou jovem adulto ainda, eu acabei dentro da linguagem protestante. Tá. E aí você vive uma experiência de um tempo, né, na protestante, e depois você tem uma nova ruptura, é isso? Exatamente. Ainda na adolescência, né, ali por volta desses 13 anos, eu comecei a ter umas visões dentro da minha casa, Tá. né? E Visões, de espiritualidade, é, assim, eu não consegui entender direito. paranormal, alguma coisa desse tipo. Era uma coisa paranormal. Era como se eu sentisse uma presença dentro da minha casa e às vezes ela. E por um tempo eu até achei que fosse uma coisa da minha cabeça, né? Que eu tava surtando ali, ficando louco. Mas a gente tinha um cachorrinho, né, na época, e a segunda vez que eu tive essa experiência, que era um homem que eu via e que ele circulava pela casa, não só eu me assustei, como o cachorro também se assustou, latiu e mordeu ali o sofá onde ele tava. E nesse momento aconteceu um despertar ali dos meus pais, que eram católicos, né? E ali eles resolveram chamar alguns pastores de igreja evangélica para orarem pela casa, né? Porque eles acharam que era alguma coisa ruim. E, assim, sinceramente eu nem via como algo ruim, né? Mas era espantoso. E aí ocorreram umas orações, e já naquela época eu tinha alguns objetos, eu tinha um elefante indiano que meu avô me deu, e eu gostava pra caramba, e o pastor mandou eu jogar fora o elefante, fiquei bem triste nessa época. Aquilo É, não fez sentido pra não fez você. sentido, assim, não fez sentido pra mim naquele momento. É, E aí eu segui, né? Na verdade, depois disso, os meus pais, eles romperam também com a igreja evangélica e eu continuei, né? Só eu na minha casa, na Tá. verdade, era evangélico e era a pessoa que não tomava cerveja no churrasco e que, enfim, tentava de alguma forma trazer eles, né? Porque eu não posso negar que naquela época eu tinha os meus conflitos internos, né? Que a gente pode até falar sobre isso depois. Mas eu queria também ver a minha família feliz, né? E eu via que tinham situações ali que poderiam ser melhor. E como era aquilo que eu acreditava e aquilo que eu acreditava que ia poder fazer algum tipo de mudança, não só em mim, como na minha família, eu era ainda a pessoa que apresentava, né? Não, vamos lá no culto. Para os meus irmãos, vamos, vai ter culto Tá. de jovens. Era uma coisa que, de certa forma, naquele momento estava fazendo sentido para você, né? E eu acho que eu não vejo problema nisso, né? São fases da vida Sim. e você, de alguma maneira, se alimentou de tudo aquilo que você estava vivenciando, né? A questão, acho que não é nem se foi bom ou ruim, mas para aquele momento fez sentido para você, né?
Exatamente. Na verdade, naquele momento eu ouvia as respostas que eu queria ouvir, né? Então, eu vivi uma situação que dentro da minha casa eu não tinha conforto de abrir para minha família, né? Hum, Que é o fato de eu ser homossexual. Então, não tinha como eu abrir aquilo para minha família. E também eu não tinha como encontrar um caminho, porque na minha visão, naquela época, isso era um problema enorme que tinha que ser resolvido, né? E mesmo que dentro da igreja eu também não tinha coragem de falar isso pra ninguém, não me sentia confortável e eu até sabia que não ia ser bem recebido, eu escutava soluções para aquilo, né? Mesmo que não fossem direcionadas para mim, eu entendi. escutava soluções para esse problema, né? Entre várias aspas. E eu segui esse caminho por um bom tempo, achando que ali eu ia ter uma resolução disso. Tá. E aí, é claro, você vai buscar em Deus, na fé, naquilo que você acreditava como um caminho, né? Uma saída para algo que você também não conseguia entender naquele momento, porque você não tinha um aporte familiar no primeiro momento, né? No sentido de amparo, acolhimento, e aí passa a ser um desafio, né? E é claro que a busca para sair dessa condição, eu vejo de, de querer falar, de querer dividir, de querer compartilhar, de querer normalizar o que é normal, né? E não criar um problema. Eu acho que deve ser um desafio muito grande para você naquele momento que ainda era muito jovem, né? E infelizmente, né, sem nenhum tipo de hipocrisia, a gente sabe que nós ainda vivemos numa sociedade amplamente preconceituosa e que ainda tem muita dificuldade em lidar com as diferenças, com as escolhas, com a forma diferente de ver o mundo, a forma diferente de ver Deus, né? Nós vivemos há pouco um momento muito tenso no nosso país e foi tão tenso pelo fato das pessoas não respeitarem as opiniões diferentes, né? E a dificuldade que o ser humano tem em compreender o sentido da liberdade, né? Eu acho que existe uma conexão muito profunda aí nessa questão, né? Exatamente. O meu pai, hoje ele fala, né? Não, eu sempre soube desde que você era criança. Eu não sei aonde que ele, né? Quais sinais que eu dei pra ele, mas ele fala hoje, eu sempre soube, aí eu respondo pra ele, né? Então você poderia ter me avisado antes, né? Que você sempre soube que o processo ia ter sido muito mais fácil pra mim, né? Eu não ia buscar ajuda onde não deveria, por aí. É fácil entender essa sua argumentação. Poderia ter sido mais fácil para você, né, lidar com Exatamente. algumas questões internas, né? Exatamente. Mas eu não julgo meu pai. Claro, Eu acho que ele fez o que ele pôde, como eu disse aqui algumas vezes já. Assim, com a idade que eu tenho, ele tinha 3 filhos e eu nem sei o que eu faria hoje se eu tivesse 3 filhos, né? Então, eu acredito que os nossos pais, eles sempre tentam fazer o melhor dentro do que eles têm de conhecimento também para sim, oferecer. E é uma questão de proteção também, né? Porque claro. ele sabia que não seria uma jornada fácil. E até no dia, né, que aconteceu a conversa de eu precisar falar para eles, até juntando com essa questão da fé, né, é porque dentro da igreja eu fui trilhando um caminho e chegou num ponto que a igreja que eu frequentava, ela formava, ela era constituída por células, né? E quando uma célula fica muito grande, ela se multiplica, e aí a pessoa que eles acreditam que possa ser um bom líder de célula, essa pessoa acaba indo fazer um curso de liderança, e aí ela tem a sua própria célula. E isso aconteceu comigo, só que, assim, eu lembro da situação hoje, eu não lembro, eu não consigo pensar como foi tudo muito rápido de uma vez, entendeu? Então, quando eu vi, já tinha um grupo de pessoas dentro da sala da minha casa, eu era muito novo e eu só ficava pensando no que eu sentia, né? No que acontecia aqui dentro. E eu pensava, quanto mais alto eu subir, mais maior vai ser a queda, né? Vai doer cada vez mais. Então, teve um dia que teve uma reunião dessa em casa, né? Eu tava lá com as pessoas e depois que elas foram embora, eu falei para os meus pais, falei, olha, eu sei que
E isso, eu era o evangélico da casa, não eram eles. Eu sei que tá acontecendo tudo isso aqui em casa, obrigado, né, por vocês deixarem eu trazer essas pessoas aqui, porque querendo ou não, mexia com a rotina da família, né, era todo sábado ali, eu tinha que levar um grupo de adolescentes, mas eu sou gay, e eu não quero mais viver isso aqui, porque pra mim não tá funcionando mais, assim, eu acreditei por muito tempo que isso aqui ia resolver o que eu tô sentindo, mas hoje eu acredito que não tem nada que precisa ser resolvido nesse sentido. E ali foi um caos, né? Mas assim, acontece, né? De primeira, acho que com 99% dos LGBT acontece isso na primeira vez que a gente anuncia. E aí, com meu pai foi uma situação mais leve, né? Ele fez algumas considerações que eu entendo. A minha mãe, ela é de menos diálogo, né? Então ela surta mesmo, então foi um surto na hora. Mas o meu pai, ele foi ali administrando a situação, né? Vai dar tudo certo. E aí, nesse momento, eu pensei, bom, meu pai, é a visão que eu tinha dele, né? Ele é o líder da casa. Então, se pra ele tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aí depois, né, uma conversa privada, só eu e ele falou, olha, tá tudo bem. Só que pro mundo não tá tudo bem. Então, enquanto você morar comigo, você vai guardar essa informação pra você, né? E aí, assim, aquilo pra mim foi um baque, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de 15 anos. 15 anos. Então, aquela informação no momento pra mim foi um baque e a solução que eu encontrei foi seguir o caminho que eu tava seguindo, né? Então, continuei dentro da igreja. Você se sentiu protegido, de certa forma. Assim, porque se você não tem, querendo ou não, a nossa casa é o nosso ninho, né? É o nosso refúgio. Então, se você não se sente acolhido, foi como eu me senti naquele momento. Hoje eu entendo, né? Mas se você não se sente acolhido dentro da sua própria casa, na verdade você é um estranho em qualquer lugar, né? E acabei seguindo esse caminho até a fase adulta. E qual foi o momento de rompimento? O momento de rompimento foi assim, foi um conjunto de coisas, né? Primeiro que eu tava com essa estrutura de liderança dentro da minha casa. Então eu tava sendo cobrado da liderança da igreja por resultados, né? Como se fosse uma empresa. Então eu já tava bem incomodado com essa situação. E eu fui ouvir uma palestra. Eu nem lembro por que eu tava naquela palestra naquele dia, mas que eu gostava bastante de sociologia, né? Pelas aulas da escola, então eu resolvi ir nessa palestra. E ali eu ouvi um pouco sobre o movimento LGBT e aí eu fiquei pensando, né? Não só por conta disso, eu fiquei pensando naquele momento. Cara, tanta gente, né, tá passando maus bocados aí. Inclusive o mundo não tá legal. Tava bem naquela época de hiperpolarização. O começo, né, dessa polarização que a gente vive no Brasil hoje. Então, as discussões e os debates estavam bem intensos. Acirrados. Acirrados. E aí teve um momento até que essa questão da sexualidade virou debate. Sim. E aí eu comecei a me questionar por que o modo de vida de alguém, né, precisa ser debatido, precisa ser tema de um debate, né? Por que as pessoas têm o direito de discutir sobre isso, né? E aí eu comecei a pensar, né, dentro da minha intimidade com Deus. Por que Deus está preocupado com isso, né? Se tem gente morrendo de fome, se tem guerras acontecendo, quem sou eu para achar que Deus está preocupado com o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Se o mundo tá tão louco do jeito que ele tá, né? As pessoas não conseguem ter uma conversa civilizada sobre qualquer assunto. E aí Deus, na sua grandeza, né? Porque eu enxergo Deus assim como algo que eu nem consigo compreender para nomear. E não Deus institucionalizado, né? Exatamente. Por que que um ser nessa grandeza ele tá preocupado com a pessoa que eu amo ou a pessoa que eu não amo, né? Então o rompimento foi nesse momento. Tá. Foi um conjunto de coisas e aí eu
comuniquei a estrutura, né, que eu seguia, que eu tava me retirando, né? E foi um segundo round do caos, né? Foi um caos ali naquele momento. Porque, de certa forma, eles não conseguiam entender, né? Porque eu vivi uma vida dupla e eu assumo isso, né? Eu vivi uma vida dupla. Eu sabia o que estava acontecendo aqui dentro e eu ia para a igreja depois como se eu fosse qualquer outro ali dentro, né? E todos os dias eu orava pedindo para que Deus me curasse, entre aspas de novo, né? Para que ele me mudasse e eu acreditava que um dia aquilo ia acontecer. Então eu vivi uma mentira, né? Então, eu tenho 26 anos, a maior parte da minha vida foi uma mentira. E muito sofrimento. Muito sofrimento. Assim, depois disso tudo, a sensação de liberdade é tão boa, né? Que eu consigo rir de muita coisa que eu vivi, né? Agora, deixa eu te falar, só uma questão que me chamou a atenção. Esse sofrimento se traduz em solidão? De certa forma, sim. Porque quando... assim, eu tinha pouquíssimo respaldo de pessoas que eu poderia conversar sobre aquele assunto. Ainda mais sendo adolescente, né? Você não consegue ter certa liberdade para ir para onde você quiser. E tinha umas 2 pessoas na escola que eu estudava que sabiam disso, né? 2 amigos que eu tinha mais intimidade que eles sabiam da situação. Só que quando eu comuniquei pro meu pai, ele me trocou de escola, né? Ele achou que os meus amigos estavam me influenciando, né? Vou até mandar um abraço aí pra eles, eles sabem, os meus amigos sabem quem são. A E importância que eles tiveram. eles tiveram uma importância, só que aconteceu uma ruptura, né? Eu fiquei sem telefone por um tempo, não conseguia conversar. E eu fui pra uma escola nova sem conhecer ninguém, né? Então, É como se a questão fosse do outro, né? Ela não estava dentro de você. É bem aquela exatamente. ideia, né? O problema está no outro, é a má companhia, é com quem anda, mas na verdade é você, né? Exatamente. E mal sabia ele, na verdade, que o preconceito que eu tinha dentro de mim era muito maior do que ele estava fazendo, né? A forma que eu me odiava por ter crescido dentro de um ambiente cristão a minha vida inteira e saber que eu era assim e ter chegado um momento na minha vida de eu perceber que eu era assim, então eu me odiava muito mais do que qualquer sentimento que meu pai pode... Não precisava ter ódio externo. O interno Exatamente. já que era seu pra você mesmo, né? Exatamente. Cara, isso é muito duro. Eu acho que quem tá aqui assistindo deve tomar muito o teu relato como um exemplo, assim, no sentido, não precisa sofrer, né, cara? A gente tem que lutar para que outros Vinícius não sofram dessa forma. Porque é aquilo que você disse, eu achei muito bonito o que você falou. O amar o outro é algo que é seu, né? E eu também creio que Deus não está preocupado com isso, sabe? A gente vive num mundo colapsado, tem muita coisa para se preocupar, e não com quem você vai amar. E não há nada mais bonito do que amar alguém, né? Então isso não pode ser, vamos usar uma linguagem cristã judaica, isso não é pecado, né? O pecado está em outras esferas, usando essa metáfora do pecado, né? Então, assim, eu acho que é bem legal as pessoas escutarem isso como um acolhimento mesmo, de verdade, assim, um acolhimento. E, por outro lado, eu também entendo seu pai, né? Porque Sim. eu acho também que ele falou, cara, você vai ter uma vida dura, né? E hoje, putz, a gente já avançou muito. A gente já avançou muito, mas ao mesmo tempo avançou pouco, né? E Pensando bem, avançamos muito da minha época, né? Mas pensando do ponto de vista Do maior, mundo, não foi o não foi suficiente. o suficiente. Como também não foi o suficiente ainda a questão da mulher, né? A questão aí, as mais variadas possíveis, né? Então, a gente está no século XXI, 2023, e a gente tem racista. Então, Sim. a gente tem que denunciar o racismo todos os dias, porque é inaceitável. Uhum. Inaceitável. Qualquer tipo de segregação tem que ser denunciado. É inaceitável.
Então isso não se negocia. Isso não pode se negociar, né? Eu costumo dizer que a gente negocia muitas coisas. Caráter, não. Exato. Sim. Né? Então são questões. Só que, por outro lado, o teu pai também é de uma outra geração. E ele também, por amar você, também se preocupou que mundo ele vai enfrentar. Sabe? A gente tem que ter olhares. A gente tem que ter lentes diferentes, né? Mas muito legal, porque, na verdade, você transita de um Deus, entre aspas, que pune, porque você entendia como pecado, e, de repente, você transita por um Deus que acolhe. Qual foi o ponto? Exatamente. É, eu, para contextualizar, né? Eu passei por essa situação, só que eu vivi isso por anos, né? Então não foi uma chave que foi virada e do dia pra noite eu me senti totalmente liberto, né? Inclusive, é, eu não sei direito se existe alguma. Essa teologia da prosperidade que existe hoje dentro das igrejas e que você vai ser sempre bom, forte e você vai conseguir vencer tudo, Isso oprime também. oprime. E isso é muito difícil se desvencilhar disso, né? Então, depois desse primeiro momento de ruptura, eu saí e eu conheci uma pessoa, né? Me apaixonei, entrei num relacionamento. Só que essa pessoa, ela tinha as atividades espirituais dela. E como eu já tinha... toda essa história que eu contei, né? Eu acabei rompendo com muitas amizades que eu tinha. Os meus amigos eram as pessoas da igreja, né? E eu não tinha mais esses amigos. Então, eu não fazia outras coisas da minha vida, né? Então, a pessoa que eu me relacionava seguiu com a caminhada espiritual dela e eu comecei a me sentir vazio, né? Eu comecei a pensar, tá, e o que eu vou fazer agora? Né? Eu preciso alimentar o que eu tô sentindo aqui dentro, só que eu não fui ensinado a entender outro caminho, né? E eu voltei pra igreja, mesmo tendo um relacionamento ali com outro homem, eu ia pra igreja, eu vivia uma vida dupla novamente, né? Até que um dia teve uma reunião em que eu fui convidado, foi um chá de bebê. Não, na verdade foi um aniversário de 1 ano de uma bebê. E nesse aniversário eu conheci algumas pessoas e troquei telefone. E eu fui convidado a viver novas experiências, né? Vamos dizer assim. E aí começou o meu processo real de emancipação e de liberdade das amarras que eu carregava comigo até aquele dia. Vini, Entendi. nesse processo teria sido muito fácil você entrar em uma negação em relação à fé, né? Porque em muitos momentos você teve que esconder, viver essa vida dupla, esconder quem você era de verdade e negar o seu eu, a sua individualidade em nome de uma fé que você tinha. Seria muito fácil você ter entrado numa negação. Simplesmente não acreditar em mais nada, o ceticismo, né? O que você acha que foi que te manteve para seguir um caminho espiritual? Ou o que foi que você sentia que você não podia abandonar esse seu lado? No momento que eu contei que eu tava ali vendo uma palestra e tava descobrindo naquele momento sobre a luta de diversas classes, né, e grupos, e na verdade ali eu poderia ter seguido por dois caminhos, né? Eu poderia ter caído no ateísmo ali naquele momento, porque se Deus existe, né, por que que ele tá preocupado com a minha vida pequena? Se Deus é tão grande, por que ele tá preocupado com a minha vida pequena, né? Então, na verdade, a divisão de caminhos ali, ela poderia dar em qualquer lugar, né? É, é uma pergunta. É, é porque, assim, como eu sempre vivi em ambiente religioso, então eu acho que nunca foi um questionamento, entendeu? De certa forma, eu sempre senti Deus presente na minha vida, né? Isso não abalou, né? Exatamente. A minha dificuldade na minha caminhada foram com as pessoas, né? Não com E as a... instituições. Exatamente. Não com a minha individualidade, né? Tá. Né? Eu acho que você me fez lembrar que The Walking Dead, que é uma série clássica aí, né? O problema nunca foi o zumbi, né? As questões são humanas, Exato. né? São humanas, ponto. E isso a gente tem que saber dividir, né? Porque eu acho que
a gente sempre tende a falar assim, porque o sistema. Tá, mas o sistema, esse mecanismo, ele é produzido por seres humanos, não é? Então é muito sintomático a gente desconectar o humano de determinadas situações que a gente vive. Mas por trás daquelas situações, aquilo que move são pessoas. Então a gente precisa humanizar mais o sistema, né? Hoje é muito comum, às vezes acontece uma situação, o sistema tá fora do ar. Tá, e aí justifica tudo, não é? Então eu vejo que, e é bem legal que a Ana fala e te pergunta, porque você em momento algum, pela minha percepção, você conecta a tua fé e Deus a, ao ser humano, né? Então, quer dizer, é algo que está à parte, né? Somos santos e pecadores, não é? Somos santos e pecadores, mas Deus está acima disso. E você consegue elaborar isso mentalmente. Isso ficou claro para mim, né? Agora, pelo que você narra, em algum momento você, então, essa pessoa, esse seu namorado, companheiro, ele te leva a um local e que você passa a ter uma outra vivência espiritual, é isso? Exatamente. Tá. E que, assim, repetindo, né? Eu tive uma vida dentro do cristianismo. A maior parte da minha vida foi assim, né? Então, foi libertador, assim, porque eu tinha curiosidades, né? Só que eu fui ensinado que tudo que não era... Tudo que estava fora da Bíblia era do demônio, né? Então, foi muito legal a experiência de poder estudar e alimentar as minhas curiosidades com outros assuntos, outras linguagens, que não fosse a cristã, né? E não que a cristã, ela seja ruim, na verdade, existe a pirâmide, né? A pirâmide tem 4 lados, os 4 lados, eles indicam para cima. A igreja católica, no domingo de manhã, funciona para minha avó e aquilo faz dela um ser humano melhor, né? Só que não funciona para mim. E dentro dessas vivências que eu encontrei depois de todo esse processo, eu consegui descobrir a espiritualidade que existia dentro de mim e que, coitada dela, né? Tava só ouvindo eu pedir pra não ser gay a minha vida inteira. E é uma dicotomia aí, né? É. É uma coisa muito contraditória em algumas questões, né? E hoje, pela sua fala, né, nós estamos aqui diante de não sei quantas mil pessoas ou milhares, tomara que sejam milhares, né? Que é o objetivo do programa. E você traz isso com muita naturalidade. E eu tenho convicção que vai servir de, de fato, né? De exemplo para as pessoas lidarem não com a questão só da sexualidade, mas com os desafios que a gente tem na vida e que muitas vezes a gente tem a ideia das máscaras, né? Tem o mito das máscaras, quer dizer, quantas máscaras eu tenho que usar para viver nesse mundo? O ideal é não ter nenhuma, né? Você estar evidenciado na sua totalidade, mas infelizmente os aparatos sociais eles acabam te obrigando a isso. E eu acho que qual é a grande meta, né? E os grandes líderes que eu acredito e tomo como exemplo foram homens e mulheres que agregaram teoria e ação, teoria e prática, porque aí é o ato da coerência, né? E o ato da coerência, eu acho que dentro da questão da fé, ele é muito importante também, né? Ele é muito importante agregar teoria e prática. E aí vem a ideia da fé e da prática, né? Porque a gente tem que ser inteiro. Não adianta eu professar algo e viver outra coisa. Você mesmo viveu essa experiência, como você disse, né? De uma forma dupla, e o quanto isso oprimia você no seu cotidiano, né? E hoje você é um cara que demonstra, na maneira de falar, uma felicidade, uma totalidade, uma compreensão de si próprio, um processo de autoconhecimento profundo, e como você lida com naturalidade, para mim, é um ensinamento.
né? E isso se aplica a qualquer setor de nossas vidas. Porque, para mim, é um exemplo. Apesar de você ser muito jovem em relação eu tenho 52 anos, mas é um exemplo para mim também. Saiba disso, né? Porque eu acho que são experiências que nos completam, né? Eu acredito, assim, esse assunto, ele acaba sendo necessário de ser abordado por conta da situação, né, de hoje, que é um programa, outras pessoas vão ouvir e vão assistir, e eu espero que essas pessoas se identifiquem com tudo que eu disse, né, e que encontrem um caminho de liberdade, né. Só que acho que uma das partes mais interessantes disso tudo é que dentro do tipo de fé que eu exerço hoje, isso sequer é uma questão, entendeu? Isso é sensacional. Isso, assim, eu preciso falar sobre isso para mostrar caminhos para outras pessoas, mas na minha vida pessoal, com as pessoas que estão comigo, Isso está naturalizado. isso é natural e eu não preciso ficar falando sobre isso, entendeu? Não é um debate, como eu falei antes, né? Um assunto que a gente precisa debater. Sim, aqui na verdade você traz como uma bandeira, uma luta sua, né? Uma produção de representatividade que eu acho incrível, mas isso está naturalizado no seu cotidiano, né? E nas Exatamente. questões da espiritualidade, que é algo que a gente traz no 1818, por entender que a sociedade precisa falar mais de Deus, falar mais de amor e falar mais de transformação. Assim como por ter passado a maior parte da minha vida administrando essa situação, né? Por um momento eu pensei, né? Mas eu me resumo a isso, né? Eu preciso ficar lidando só com isso. E hoje eu tenho a oportunidade de descobrir que o Vinícius ele vai além disso, né? Que isso é É uma parte. um detalhe, entendeu? É. Eu tenho outras coisas para desbravar na É. minha vida, eu não preciso ficar administrando essa situação. Será que alguém vai descobrir? O que alguém vai pensar? Isso, na verdade, é um assunto resolvido. Livre, Tranquilo. tranquilo. Eu acho que isso é muito legal. Vini, em uma das suas histórias que você contou, você falou que desde criança você já experimentou algumas coisas meio paranormais, assim, que aconteciam na sua vida. Teve isso de fato? Teve outras ocorrências? Você viveu coisas paranormais? Eu achei interessante o cachorro mordendo o sofá, cachorro né? mordendo o sofá. Eu achei isso um pouco até engraçado, né? A situação ali. Para quem é daqui de Guarulhos, vai conhecer o Hospital Padre Bento, né? E eu cresci em um terreno atrás do Hospital Padre Bento. E eu não sei até que ponto, longe de mim querer propagar fake news aqui, né? Mas dizem que ali era um cemitério da cidade de leprosos que existia em Guarulhos, né? Há muito tempo atrás. E aí depois eles construíram aqueles conjuntos habitacionais do CDHU, né? Eu cresci ali, atrás do Hospital Padre Bento. E ali, né, era estranho, né? O meu pai, ele saiu dali por medo, né? Sério? Ele saiu dali por medo, porque, assim, era todo dia uma história nova. Meu pai fala, né? Aí são as palavras dele. Ele fala que ninguém foi feliz naquele lugar, né? Que na casa de todo mundo algum tipo de coisa acontecia, né? E ali, né? Eu vivi ali até uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. Eu lembro de ter tido as minhas experiências. Eu lembro de eu descer aquelas escadas daquele prédio correndo, porque eu ouvia alguém correndo atrás. E aí, né, eu ficava desesperado, eu ia correndo. Eu já caí muito na escada daquele prédio por causa Sei. disso. Tinha uma. Ali mais perto do muro, né? Porque no fundo do prédio tem o muro, que do outro lado é o Padre Bento, já o hospital. E. Tinha uma casinha que era tipo um salãozinho de festas do prédio. E o salão não era utilizado, porque todo mundo tinha medo de ir naquele lugar, né? O pessoal do prédio fazia festinha. As lendas urbanas ali. As lendas urbanas. Faziam festinhas e tudo mais, e essas festinhas aconteciam no estacionamento, na via do prédio. Ninguém tinha coragem de ir naquele lugar, né? Claro que eu era muito pequeno, pode ser que exista algum outro motivo, mas
foi se criando ali uma coisa em volta daquela casinha. E aí depois, um tempo depois, eu comecei a ter... foi uma coisa que eu tive por muito tempo na minha vida, né? Foi paralisia do sono. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas é um estado em que você fica semi-acordado, né? Você tá consciente, mas você não consegue mexer o seu corpo. E ali foi nesses momentos foi onde eu tive as minhas experiências mais bizarras, assim, de acordar de madrugada não, isso não aconteceu de verdade, né? Mas ver a minha irmã me sufocando, ou acordar de madrugada, olhar pro lado e aí quando você tenta virar o corpo já não vai mais. Aí você já, como eu já acontecia direto, eu já sabia que eu tava paralisado. E são 3 irmãos, né? A gente dormia numa treliche, né? Meu irmão em cima, eu no meio e a minha irmã na cama gaveta, que abria a treliche. E ali aconteciam os piores pesadelos possíveis, assim. Eu sempre virava assim, aí via ela levantando, olhava pra mim e começava a gritar. E eu ficava naquela situação de tentar chamar minha mãe, mãe, até conseguir em algum momento. Imagino que devem ser sensações muito de desespero, né? Porque você não consegue fazer nada. Você tinha mecanismos que você usava pra tentar, tipo, relaxar, voltar a dormir de novo? Eu começava, assim, primeiro pra sair da paralisia era perturbador, né? Não, eu tenho vergonha de falar dessa parte, mas vou chegar lá. Eu começava a tentar mexer a ponta dos pés, né? Até conseguir mexer o corpo inteiro. Mas eu ficava com muito medo, né? Porque depois que eu conseguia me mexer, eu ficava ali naquela situação de estar no escuro. Ele ficou vermelho mesmo, tô né? rindo, eu sei que É porque é muito vergonhoso, assim. Ele ficou vermelho. Eu perguntei porque eu queria que você falasse. Aí eu cobria a cabeça e pensava na coisa mais feliz que eu conseguia me lembrar. E eu começava a cantar a música do Chaves. Aí eu ficava ali no escuro naquele momento, Chaves, Chaves, Chaves. Era a sua saída. A minha saída era o Chaves. Pânico Chaves. noturno. Exatamente. Olha só, hein? Quem diria, hein? Até o Cultura dia que pop, teve né? Até o dia que teve um episódio de terror no Chaves, né? Aí acabou Aí ferrou. também. Aí acabou o conforto seu no Chaves. subterfúgio foi por água abaixo. É interessante mesmo, né? A gente pensar essas particularidades, mas é muito próprio, né? Agora, é claro, né? Tô vendo na tela ali RPA Produções. E o que é essa RPA Produções que toda hora aparece na tela? A gente fala tanto da RPA que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir que ela é sobre eventos. E nossa vida é cheia de eventos, né? A gente tem a festa da firma, tem as festas de final do ano. Então, se você quer fazer algo assim, tem a RPA Produções, que eles vão te ajudar em todo esse processo. Então, novamente, vou falar as redes sociais deles, que você pode entrar em contato pelo Instagram, que é @RPA Produções, ou também pelo site, que lá você tem uma ideia até melhor do que eles podem oferecer para vocês e dos serviços, que é www.rpaproduções.com.br. Inclusive, é vale dizer que a RPA já fez vários eventos corporativos que eu fui como palestrante também, né? Dentro da estrutura do evento. E é só procurar lá o Rodrigo Águida, que é o especialista ao extremo na questão aí de eventos. E eu vou dizer para você também que está agora nos assistindo, não esquece de seguir o nosso canal, não esquece de clicar lá no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e, claro, compartilhar, né, esse material. Eu sempre digo que a gente precisa muito mais de você por conta de um projeto que nós acreditamos, mas não basta só nós acreditarmos, né? Você também tem que estar ao nosso lado nessa empreitada de levar experiências, palavras de amor, experiências junto à espiritualidade, junto a Deus, né? Para a gente construir uma sociedade mais humana e com mais equidade. Pelo menos é o que nós acreditamos e, claro, contamos com vocês. Hoje a gente está aqui com um convidado muito interessante, que é o Vinícius Hernandes, jovem ainda, mas já com muitas experiências e que pode nos ensinar muito. Vinícius, fala uma coisa para mim, eu fiquei curioso. Hoje você segue uma estrutura, pelo que você falou, e como que ela é? Ela é ecumênica? Ela trabalha a espiritualidade? De que maneira? Como que funciona isso?
né? Como que você vivencia a sua fé? É uma ordem iniciática, né? Espiritualista e ecumênica. Embora a caminhada espiritual ela seja individual, né? Nós somos seres humanos e o ser humano é um bicho que anda em bando, né? Então a gente precisa do outro também para dar suporte na nossa vida. E a base da ordem é essa, na verdade, é o estar junto, é, é trabalhar as suas questões internas para que você esteja cada vez mais forte e capacitado também para levar a luz para as outras pessoas, né? E é até assim, depois de todo esse processo, dá até um pouco de orgulho de poder estar fazendo isso agora, né? De estar contando a minha história para talvez ajudar outras pessoas que estejam passando por uma situação semelhante. Legal. Inclusive, depois você pode deixar seus contatos e, de repente, pessoas que se identificam, né, com a sua luta, com o seu posicionamento. De repente, você pode ser também um ponto de luz aí para levar para as pessoas a sua palavra, né, as suas experiências. Você me fez lembrar uma coisa aqui. Eu, né, estudo, pesquiso, tenho várias áreas aí de atuação. E nas minhas pesquisas, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o fato do ser humano, enquanto espécie, mesmo sendo o mais frágil de todas as espécies que ele coabitou nesse planeta no mesmo momento, por que que nós acabamos se destacando e dentro da evolução nós chegamos nesse ponto? E claro que existem muitas respostas e muitas pesquisas, né? Dentre elas, a questão cognitiva, né? A nossa capacidade cerebral, enfim, tudo isso é provado cientificamente. Mas o ponto que hoje, principalmente na área da antropologia e de outras áreas afins, discute muito, o grande diferencial da nossa superação enquanto espécie de todos os desafios que esse planeta propôs e propõe, foi o conceito da colaboratividade. Ou seja, nós somos uma espécie que se ajuda. Existe um princípio de colaboração. E nós começamos a entender isso lá nos primórdios. Que se nós nos ajudássemos enquanto espécie, a gente poderia superar as outras espécies que eram mais fortes, que eram mais poderosas, que caçavam com mais habilidade, né? E que nós não tínhamos, nós não temos essa força, né? Então você falou uma coisa que me chamou a atenção, que um dos princípios daquilo que hoje você segue é um princípio de altruísmo, de ajuda mútua, de pessoas que se somam, que elas acreditam dentro de uma perspectiva de fé, dentro de uma perspectiva de compreensão de Deus, né? E elas se autoajudam. É isso? Então, é um sentido de se identificar, apesar de uma individuação, que é o caminho que você falou, né? De crescimento, de evolução, de caminhada espiritual, e aí entra o conceito de individuação, mas ao mesmo tempo existe o coletivo, que é o coletivo que caminha junto, que ampara, que se precisar hoje um caça, amanhã o outro que caça. Se um tiver com uma situação precária, o outro vai fazer por você. Então, é isso que te levou, é isso que te atrai, e é isso que você vive? Exatamente isso. Assim, sem tirar nem pôr. É exatamente isso. E, e, e justamente essa questão da liberdade que eu não senti antes, né? Que eu não pude experimentar antes. Como eu tava dizendo antes, o fato antes, né? Eu não conseguia acessar nada porque tudo que estava fora da Bíblia era do demônio. Então eu não tinha como experimentar e alimentar as minhas curiosidades com outros assuntos, né? E além de tudo isso que você colocou, eu tiro um véu de preconceito em cima das outras linguagens, né?
Isso é até legal para pessoas da minha idade, da idade da Ana Clara, que talvez se interessem por alimentar a sua espiritualidade, né? Sente que precisa, mas não consegue se identificar com sistemas arcaicos que estão aí na sociedade. E às vezes a gente acha que esses são os únicos caminhos, né? Sendo que existem outras linguagens, outras coisas que você pode se encontrar. Legal. Sim. Eu vou puxar um pouco do começo do que vocês estavam falando. Existe uma pesquisa que foi da American Perspective Survey, que eles falavam que a gente está vivendo um momento de recesso da amizade. E eles usam esse termo para falar que hoje a gente vive numa sociedade com cada vez menos essas relações de amizade. Então, essas relações em que você tem de confiança, tudo aquilo que envolve o sentido e a palavra amizade, né? Que é aquele sentimento de uma relação em que você não tem nada em troca a não ser a amizade, né? Não existem jogos de poder ou ali ou de interesses, né? E dentro dessa pesquisa, eles fazem uma diferença entre 1990 e 2021, né? Foi uma pesquisa feita durante a pandemia. E eles afirmam que nessa pesquisa, que foi feita tanto naquela época quanto depois, 3% da população, isso em 1990, falava que não tinha amigos próximos. Não tinha amigos. Já em 21, esse número subiu para 15%. Nossa, então isso é muita coisa. Você percebe que houve um aumento gigantesco, né? Eu tô aqui pegando os dados e, por exemplo, em 1990, 40% respondeu que tinha de 10 a mais amigos. Em 2021, 15%. Então, é uma mudança muito drástica na sociedade. E eu acho que isso implica num jovem que ele tá sempre buscando pertencimento, né? E na sociedade que a gente vive hoje, é muito difícil você se sentir pertencente de algo. Porque tudo dentro da nossa sociedade cria mecanismos para que você se sinta visto, mas não necessariamente pertencente a algo. Por exemplo, é simples pensar nisso. Uma propaganda de marketing. Ela quer que você se identifique com aquele produto para você comprar e adquirir. Mas não necessariamente aquilo tem uma função maior, não vai conversar com você internamente, fazer com que você se sinta pertencente a algo. Então, é interessante você falar que você consiga encontrar um lugar que você se sente pertencente, né? E aí eu trago essa questão de como é difícil pro jovem hoje, né? É muito difícil você sentir que você tem um grupo, né? Essa rede de apoio, essa rede de amigos. E foi o que você falou, quando você era mais jovem, você tinha essa rede de apoio e você foi tirada dessa rede de apoio, né? Então, são relações muito complicadas. Só um dado interessante também que eles falaram nessa pesquisa é que para a mulher foi mais difícil o período pandêmico, porque as relações femininas, elas têm mais contato físico, ou, tipo, olho no olho. Então, mais mulheres se sentiram solitárias e perderam amizades durante a pandemia do que os homens, porque as relações de amizade foram diferentes. Então, também é algo pra gente prestar atenção, porque a gente ainda vive os efeitos colaterais da pandemia. Isso é inegável, não tem como negar isso. Então, você sente que a amizade, essas relações de amizade, elas são importantes, elas tiveram um papel importante no seu autoconhecimento, ou para que você sentisse o apoio durante esse processo? Eu acho que as relações de amizade, elas estão presentes na nossa vida desde que a gente é pequenininho, né? A gente sai da casa, né? Sai da nossa família e vai para a escola ali pela primeira vez. Por isso que a escola presencial é muito importante. Ambiente social. Exatamente. E ali a gente começa a conseguir e aprender a lidar com as diferenças, né? A saber que o seu amiguinho do lado é diferente. E ali você vai criando laços e relações que, enfim, começa ali e vai até o fim da vida, né? E o que eu sinto hoje porque eu tô mais no ambiente online, né? Por conta de eu jogar bastante na internet. Seu trabalho também, né? Tá Exatamente. muito vinculado ao e-commerce, né? Isso. E existem pessoas que eu conheço hoje que eu nunca vi, né? Que uma ou outra acaba... esses dias eu conheci bastante gente assim na pandemia, né? No Discord, que é um aplicativo que usa para comunicação. E esses dias até rolou um churrasco ali, amigos do Discord. Eu encontrei aquelas pessoas pela primeira vez na minha vida naquele dia. E é o pessoal do universo gamer. Exatamente. Tá. E só que, da mesma forma que eu tive facilidade de encontrar pessoas legais, as quais eu consigo ter uma relação bacana de amizade, a internet
é um território vasto, né? E difícil de ser controlado, né? Uhum. E aí acabam se aproveitando dessa questão mais introspectiva dos jovens hoje, é, ainda levando aquele discurso de não, você é o oprimido, eu vou aqui te mostrar um caminho, que surgem movimentos igual o Red Pill aí, que tá causando, né, Sim. na internet. Então, a internet é um território muito vasto e você pode encontrar pessoas legais, igual foi o meu caso, mas você pode encontrar de tudo, né? E se você não tá acostumado a ter relações com outras pessoas, a conversar e, enfim, Pode ser facilmente influenciado ali, né? exatamente. Agora, você sabe que você traz esses dados, né? E pra mim, cara, amizade é algo muito importante. E eu me lembro dos amigos da rua, dos amigos do colégio, foram experiências as melhores possíveis, né? Desde o time de futebol, eu jogava, durante um bom tempo, eu joguei muito, né? E eu cheguei a jogar em 3 times, assim, sabe, ao longo da semana, e era algo que era muito bom. Os amigos, o pessoal do colégio, as experiências, né? Depois comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, aí lá no trabalho, né, na minha geração, a gente foi absorvido pelo mercado como office boy. Então eu fui um office boy que comecei a trabalhar lá na Paulista, com 14 para 15 anos, rodava São Paulo inteiro com uma pastinha e tudo era físico na época, né? Tudo. Então era dinheiro, era cheque. Tem até um amigo meu que dá risada quando eu falo em cheque, né? Ele fala que a geração dele não conheceu o que é isso. Mas, enfim. Mas a amizade sempre me alimentou muito, as minhas amizades, né? E eu sinto muito, de verdade, em perceber que as amizades elas estão ficando muito superficiais, né? Sim. E elas não estão completando como antes. E eu acho que tem que ser uma luta esse resgate, sabe? Tem que batalhar por isso. A gente tem que entender que a amizade é um processo de cultivo também, né? Sim. Tem uma contrapartida. E aí você vê com as tecnologias, a gente não tinha telefone em casa, eu não tinha telefone, né? Então a gente ia na casa do amigo, a gente se encontrava, a gente produzia situações para que isso acontecesse. Hoje, a amizade muitas vezes você só fica ali pelo WhatsApp e você nem vê como a pessoa tá mais, né? É. E assim, a gente acaba deixando o tempo, o trabalho, cada hora é uma desculpa, né? Mas eu acho que não é legal escutar essas coisas, sabe? Eu acho que vocês jovens, né? Vocês têm que batalhar pelas amizades de vocês. Sim. Esses dados são mais Pegando, alarmantes do que parecem. pegando um gancho no que você tá falando, teve uma parte, né, da minha adolescência ali, final da fase de criança, que o meu pai começou a forçar o meu irmão a me levar junto com ele para as atividades, né? Não, você vai lá empinar pipa com seu irmão. Porque, como ele diz, né, que já sabia desde pequeno. Não que eu acho que isso seja um fator, né, para alguém ser ou não ser. Mas ele forçava o meu irmão a levar, e isso acabou criando uma relação esquisitíssima entre eu e meu irmão, porque eu não queria estar lá e ele não queria que eu tivesse lá com os amigos dele Até também. porque você é o irmão mais novo e tende a ser Exatamente. chato, né? Os irmãos mais Exatamente. novos. E aí o meu irmão me levava pra empinar pipa. E aí o meu irmão se inscreveu numa... Antigamente, não sei se tem hoje em dia ainda, mas era muito legal. Tinha um projeto chamado... Aqui em São Paulo tinha um projeto chamado Escola da Família. Isso. E aí tinham várias atividades na escola no final de semana. E o meu irmão entrou num campeonato de futebol. Uma escola de futebol, nessa escola da família. E sobrou pra mim, tive que ir junto e acabei tendo que fazer as aulas de futebol. E no final das aulas tinha um campeonato, né? Acho que foi um ano mais ou menos de escolinha e no final um É. campeonato. E contrariando todas as expectativas, o meu time ganhou do dele. Olha que coisa maravilhosa. Comigo ainda fazendo um gol nele. Mas, assim, eu sou de 97, né? Então eu ainda peguei um pouco dessa coisa de brincar na rua. A gente ainda estendia a rede de vôlei ali no meio da rua e brincava um pouco. Mas foi bem no fim, né? E
Eu não sei em que momento a sociedade fez essa ruptura, né? Das crianças pararem de brincar. Eu É, sei que o mundo tem a ver com muita coisa, sabe, Vinícius? é- Desde a violência, o mundo em bolhas, o mundo fechado em celas, sabe? E o Covid intensificou isso também. Então, eu acho que a gente tem que. É mais trânsito, é mais carro na rua, é mais perigoso. Tem vários fatores, E né? existe uma indústria que ganha dinheiro com o medo das pessoas também, Ah, né? não, o capitalismo Completamente. ele é igual água. Ele busca oportunidade. Então, aonde tem uma brecha, a água entra e o capital ele vai inventar ali um processo, uma forma, uma maneira de ganhar dinheiro, né? E seja pelo medo, pela piedade, você usou uma palavra que eu prestei atenção, que você falou a teologia da Prosperidade. prosperidade, né? Então, são questões que faz com que a gente produza reflexões, né? Não tem, é inevitável, né? Agora, eu costumo fazer uma pergunta aqui no programa, porque o tempo é algo que é objeto de estudo. Eu tenho o tempo como objeto de estudo há muito tempo. Ó, há muito tempo, o tempo como objeto de estudo. Fiz algumas expedições, alguns trabalhos para tentar compreender algumas civilizações que estudavam o tempo, né? E eu acho que tempo e Deus têm uma relação muito profunda. E aí vai a minha pergunta para você, né? Como que você conecta ou relaciona Deus e tempo? Pergunta desafiadora, né? Como eu disse antes, né? Eu acho que Deus é um ser muito superior para que a gente tente ficar, né, nomeando ou descrevendo. Isso. Mas existe um motivo para o sol nascer e se pôr todos os dias, né? Existe um motivo para o tempo estar correndo agora, né? Os minutos estão passando agora. E o que a gente está aprendendo agora com isso, né? Como que Deus está se comunicando com a gente através dos sinais e das coisas. É, Então, eu acho que o tempo, assim como Deus, ou os dois juntos, são remédio. Porque na sociedade que a gente vive, tudo hoje é instantâneo, né? Você come comida instantânea, você assiste vídeos instantâneos, né? De subir, arrastar pra cima. Ou É, escutar áudio vezes alguma coisa. Eu não exatamente. faço isso, porque eu não consigo, isso me deixa nervoso. Exatamente. Mas é isso. Eu tava vendo na internet, que eu participo de alguns fóruns de discussão, as pessoas estavam discutindo se as pessoas que fazem conteúdo na internet reagindo a outros conteúdos, né? Tem um mercado disso dentro do YouTube que você reage ao conteúdo do outro. Eu fugindo completamente da pergunta, mas eu vou chegar lá. Não, É, E aí tem seguidores ali desses YouTubers que ficam cobrando, assiste em 2x, pelo amor de Deus, porque eles ficam agoniados de ter que assistir o vídeo no tempo normal, né? E conectando agora, que eu fui parar nos YouTubers, né? Tava falando de Deus, pra Deus e pra espiritualidade, o tempo, ele não é instantâneo, né? Os remédios que a gente precisa pra nossa alma, pra gente aprender e, e evoluir de certa forma, né? A ser um ser humano normal, não é instantâneo, não vai ser do dia pra noite. Então, eu acho que tudo que a gente tá vivendo, inclusive agora, dentro do tempo de Deus, ele tá querendo, de certa forma, ensinar alguma coisa nova, pra que um dia a gente chegue em algum lugar melhor, né? sim. Quando fala dessa ideia do tempo, né? Essa sociedade instantânea, ela está produzindo um exército de pessoas ansiosas e que hoje precisa de tratamento, né? Porque a ansiedade hoje passou a ser uma doença, né? E o quanto isso está impactando a vida das pessoas e as relações humanas. Então, isso me preocupa muito. Até o programa, né, o 1818, eu gostaria muito que as pessoas escutassem com muita calma, né? Que fosse um momento de reflexão mesmo, um momento de luz, que as pessoas pudessem
escutar com calma, né? Porque o tempo, ele é absolutamente relativo e subjetivo. E a normatização dele é uma relação minha própria com ele. É fundamental a gente entender que o tempo de Deus é o tempo da natureza. E nós estamos subvertendo isso, né? Nós estamos, de alguma maneira, a gente está. Tanto isso é fato que a gente está colapsando o planeta. Sim. Porque nós estamos corrompendo o tempo natural. As reservas estão diminuindo, as problemáticas climáticas estão se intensificando, os períodos de intenso calor estão aumentando, os oceanos estão aquecendo, as geleiras estão derretendo. Parece muito pessimismo, mas é através dessa consciência que a gente vai reverter. Porque se eu não tenho essa consciência, eu não reverto, né? Até quando se fala em sociedade, uma sociedade crítica, educada para ser crítica no sentido da transformação, é aquela que vai produzir o político não corrupto, que vai produzir o político sério, uma sociedade séria. Por quê? Porque a gente vai ter instrumentos para questionar o errado, para questionar a corrupção e não naturalizá-la, como infelizmente a gente vem observando. Então, esse programa, além de falar de Deus, né, de espiritualidade, de luz, ele quer trazer também para as pessoas uma mudança também de alguns paradigmas, né, que estão aí cristalizados, e que a gente tem que ter a percepção de que as coisas precisam mudar. Eu não vivo nessa sociedade hoje sendo uma sociedade que eu desejei. Eu queria uma sociedade muito mais, sabe, igualitária, humana, justa, com equidade social, né? Nós estamos entrando agora, esse programa aqui já vai estar no momento onde o inverno mais cruel, mais intenso, já vai estar deixando um pouquinho, né? Mas um momento onde, se a gente não for unido nesse momento, pessoas vão morrer de frio, cara. Como morre de calor. Eu costumo dizer que é os menos favorecidos que sofrem com os problemas climáticos. Porque aquele que tem poder aquisitivo, ele tem desde o ar-condicionado no calor até o aquecedor no frio, né? Então, por que isso? Por que isso? Acredito que trazendo algumas considerações em relação ao que você está falando, a gente já está sofrendo muitos efeitos em relação a como a gente está lidando com o tempo, né? Você falou a questão dos áudios acelerados. Algumas pesquisas em relação à comunicação infantil já fala que tem crianças que estão desenvolvendo problemas de processamento auditivo e de fala, porque ela só vê os pais ouvindo áudio vezes 2. Então, já está tendo crianças que estão tendo efeitos reais em relação à dificuldade com fala, inclusive de compreensão do que elas estão ouvindo, por conta de que tudo que a gente consome em relação a áudio, em relação a vídeos, já tem essa tendência de estar acelerado. Então, as crianças estão crescendo e aprendendo a se comunicar dessa forma acelerada, o que não está certo, né? Porque dessa forma elas vão perder significados, elas vão perder até dicção, porque quando você ouve um áudio acelerado, a dicção ali tá muito errada. E ela tá muito diferente do que a gente fala na realidade. Então, já tá tendo efeitos muito práticos em relação a isso, que tá ficando um pouco despercebido. Porque nossa relação com o tempo hoje, o ser humano não conseguiu dominar o tempo, né? Eu acho que é uma das coisas que mais assusta o ser humano, porque ele conseguiu lá criar hidrelétricas para controlar o percurso da água, por exemplo, para gerar energia com aquilo. Ele consegue controlar a terra em, vamos dizer, algumas ocasiões. Claro que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Ele conseguiu controlar várias coisas da natureza, mas o tempo é algo que ainda não se conseguiu controlar. Ele foge, né? Ele foge. Então, o ser humano tem medo do tempo. Então, a gente tem essa tendência a acelerar tudo, porque a gente quer viver o máximo que a gente pode com o tempo. E então, mas isso está acontecendo cada vez mais na sociedade. Por exemplo, também eu tô trazendo outras informações. Existem ideias de que um homem na Idade Média, a informação que ele tinha durante a vida dele e os estímulos de informação e estímulos
da sociedade, da vida inteira dele, é o que a gente vive em um dia na nossa sociedade atual. Ou seja, gente, a gente tá com uma infoxicação de notícias e tudo, que a gente chama, né, de essa intoxicação, né, infointoxicação, que são de informações, né, que a gente tem todos os dias e que não é saudável. E a gente já tá sofrendo os efeitos disso. Inclusive, eu acho que nós somos jovens e ainda tem essa pressão da sociedade de que o jovem tem que viver. Nossa, jovem precisa viver. Jovem precisa isso, jovem precisa aquilo. Gente, a gente tem que estudar. Muitos jovens estão trabalhando. Então, a gente às vezes não tem tempo para tudo que a sociedade até cobra que a gente tenha. E, inclusive, também a gente percebe uma diferença geracional cada vez mais forte entre as gerações, né? E esses choques estão cada vez maiores. Eu acho que antes era mais tranquilo esse choque. Assim, nunca foi tranquilo o choque geracional, porque sempre vai ter embates. Mas eu penso que hoje tá cada vez mais curtos os intervalos dessas gerações, porque nós estamos mudando muito rápido. E a sociedade mudando muito rápido e tá sendo difícil de né, acompanhar isso, porque a gente não tem nem o tempo para acompanhar todas as mudanças, né? Então, você acha, Vini, que é difícil isso sendo jovem? Olha, eu acho que esse choque geracional ele sempre vai existir porque eu não sei, o saudosismo ele tá impregnado na gente de alguma forma, eu tenho certeza que quando eu for mais velho, eu vou falar que no meu tempo, 3 pontos, né? No meu tempo, tanana. Então, eu acho que esse choque geracional ele vai acontecer, mas a gente precisa se preocupar com o que vem depois, né? Então, essa superficialidade, né, que a gente vive a nossa vida hoje, ela é perigosa, né? Existem coisas acontecendo que a gente não tem nem como entender. Por mais que a gente esteja ligado com a tecnologia todos os dias, a gente não consegue entender o que vai ser o chat GPT semana que vem. Sim. Como que isso, o que vai acontecer depois disso, né? Eu não consigo lembrar. Eu passei o meu almoço olhando o Twitter, eu não consigo lembrar de nenhum tweet que eu li no Twitter. Então eu passei o meu horário de almoço hoje inteiro vendo informações superficiais tão superficiais, na verdade, que eu já nem lembro quais são. Uhum. E mesmo assim eu perdi 1 hora da minha vida fazendo isso, né? Então, por mais que a gente esteja na vida de hoje correndo contra o tempo para dar tempo de fazer um monte de coisas, a gente acaba fazendo tudo mal feito, na verdade, né? É. Vini, prazerzaço tê-lo no 1818. E como é tradição, eu quero pedir para você uma mensagem final para que você fale direto com as pessoas que estão agora nos assistindo, algo que você acha fundamental você dizer no programa de hoje. Olha, depois de tudo que foi dito aqui, né, eu acho que não tem como fugir desse assunto. Se você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, independente da sua idade, não pense que tem algo de errado com você e não se puna em relação a isso, né? Se Deus é grandioso, ele te fez assim por algum motivo, né? Então, viva da forma mais intensa e responsável, né? Vou aqui Sim, claro. lembrar a parte dos pais também. Viva da forma mais intensa e responsável possível o que você tiver que viver. Assim, falando português claro, né? Deus não tá nem aí pra isso, né? Acho que dá pra falar assim. E se quiser, né, se sentir confortável, pode me procurar no Instagram, posso ouvir e aconselhar Passa também. seu contato do Instagram. Vinícius Hernandes com E e S no final, né? Então, se quiser conversar, né, as portas estão abertas. E é isso, agradeço o convite e como dizia um ser humano, né, que esteve entre nós um dia e que eu admiro muito, São Francisco de Assis, que o Senhor nos dê paz. Sempre. Paz é fundamental. E eu vou agora pedir para Ana Clara me passar os livros que eu quero mostrar para você que está nos acompanhando. Eu estou com 3 livros aqui. Primeiro, Observador em Terras Latinas. Observador Sonhos. Esses 2 livros foi eu e o meu amigo, fotógrafo profissional, o cara tem várias expertises aí, Leandro Zermiani,
nós escrevemos esses livros. E esse livro eu escrevi sobre a civilização maia, História e Pensamento. E vocês vão encontrar os 3 pela editora Escortece. Bem, Ana Clara, vamos falar um pouco de eventos? Vamos falar de eventos. Se você está cheio de coisas para fazer, sem tempo para lidar com elas, mas você precisa criar um evento que vai agradar os seus clientes, tanto como a empresa ou a marca que você trabalha, a RPA pode te ajudar. E então, se quer entrar em contato com eles, Instagram, @rpaproduções ou pelo site www.rpaproduções.com.br e lá você conhece um pouco mais do trabalho deles e eles podem salvar muito tempo de vocês para ajudar com vocês a produzir as melhores experiências para tanto você e os seus clientes. Muito bem, muito obrigado, RPA, pelo apoio, para que a gente continue firme nesse projeto. E é claro, falando agora para você, eu quero mais uma vez pedir para você nos seguir aqui no canal do YouTube, em todas as redes sociais. A minha pessoa é Marcelo Lambert, é só digitar, você me encontra aí nas redes. E pedir para você também clicar lá no sininho para receber as atualizações dos nossos vídeos. E não esqueça de compartilhar o nosso programa. É fundamental o seu apoio para que a gente continue esse projeto. Agora, Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te ilumine sempre, que você Amém. continue sendo esse cara de uma inteligência bem refinada. Eu tenho Poxa. um olhar aí, né, professor, né? E você tem uma articulação muito interessante do teu raciocínio e continua com a tua luta diária, né, por luz, justiça e pode ter certeza que a gente está muito feliz com a sua presença aqui. E para finalizar, só uma curiosidade. Qual o jogo que você mais gosta nesse mundo aí dos videogames? Aí ficou confuso, né? Porque eu falei que era gamer, agora eu vou ser crucificado, né? Pela comunidade gamer, eu jogo League of Legends. Ah, é? Ah, e você gosta muito desse jogo? Muito. Muito. Eu tô vendo a tua felicidade. Eu queria ser bom, né? Mas não é possível, né? É. Mas eu gosto bastante. E você gosta muito desse universo. Gosto bastante. Tem a sua comunidade aí, do pessoal que você troca ideia, os fóruns e etc. Tem o fórum, eu tenho uma conta ali secundária nas redes sociais que é meio vergonhoso de falar aqui, mas como eu cantei o Chaves, né? Como que eu posso ir mais fundo que isso? Mais né? vergonhoso que isso. Eu tenho uma conta lá no Instagram, no TikTok, que Pode falar. se chama Pratinha Lixo, onde eu coloco jogadas horríveis, né? Tá. Mas é só pra brincadeira mesmo. Mas é esse mundo do videogame. Esse mundo de League of Legends. Entendi. Bom, mais uma vez, muito obrigado, gente. Um grande abraço e que Deus traga a vocês muita, muita, muita luz. E vamos lá, Projeto 1818 vai ser fundamental aí para aquilo que a gente deseja para o hoje, para o amanhã e para toda a eternidade. Um abraço e muita luz.